Essa HQ foi escolhida por esses caras. Curta o vídeo. Esse é o Big Little Review e hoje vamos falar de Ultimate Homem-Aranha. Poder e responsabilidade. Vamos nessa! Esse é o Big Little Review. Todo mundo conhece a origem do Homem-Aranha, seja quem não leu HQs ou tudo mais, ou pra quem leu, igual ele relembra a origem dele em quase todas as revistas no começo dela. Certo dia, após assistir um experimento nuclear, o jovem Peter Parker foi picado por uma aranha contaminada por radiação. Com isso, ele adquiriu super força, capacidade de escalar paredes e um sensacional sentido aranha. Sua vida mudou totalmente a partir daquele momento. Parker deixou de ser um homem comum para se tornar uma lenda, o Homem-Aranha. E todo mundo gosta do Homem-Aranha, isso é uma verdade irrefutável. Mas chegou um momento, lá nos anos 90, em que praticamente tudo que era da Marvel ou qualquer editora sofreu uma crise editorial. Os heróis da Marvel, principalmente, que a Marvel, não sei quem estava nos anos 90, mas acho que quem passou vivo por lá, se lembra daquela declaração de falência da Marvel, onde ela teve que vender os personagens dela, os direitos dos personagens para emissoras de TV, estúdios, e começou aí uma nova era para a Marvel. Bom, desde que o Stan Lee e o Jack Kirby e outros caras começaram a reformular os personagens e criaram outras coisas para a Marvel, nunca foi mexido drasticamente na cronologia da Marvel, diferente da DC, que teve que criar uma crise só para unificar os universos e tudo mais, que era a real intenção deles, assim como a Marvel criar um universo unificado que obrigasse o leitor a comprar várias revistas para entender uma história, uma mega saga. E bom, a Marvel nunca teve esse problema porque em uma história ele já conseguiu unificar o universo, diferente da DC que tinha que fazer um mega arco no ano inteiro para fazer uma crise e no final resolver tudo. Odeio ficar um ano comprando alguma coisa que eu sei que vai ser apagado ou zerado. Mas, diferente disso, a Marvel sempre conseguiu manter tudo coeso, junto e bem mais coerente do que na DC. Eu não sou Marvete, tá? Então não me julguem, mas é verdade, os decenautas mesmo concordam com isso. A Marvel sempre mantinha um universo mais coeso, mais junto, mais agarrado, que você conseguia acompanhar sem ser mais qualquer coisa, tá ligado? Mas nos anos 90 tinha um problema, as histórias, como o Frank Miller tinha revolucionado tudo com o Cavaleiro das Trevas, ou o próprio Demolidor dele, tudo na Marvel ficou meio massificado, não tinha mais história. Uma HQ que você levava uma hora pra ler, eu acabava lendo em 10 minutos, não tinha uma história. Normalmente era sempre porrada, um diálogo, porrada, diálogo. E não tinha uma história a seguir e depois tinha flashbacks pra justificar uma história, pra ter aquela porrada e tudo. Mas o Homem-Aranha sofreu muito nos anos 90 com as histórias dele e na década de 2000 também, que ele virou beat do Tony Stark. Ele só funcionava em mega arcos. E então a Marvel já tinha vendido o direito dos personagens dela para emissoras, começou a surgir desenhos, jogos e outras coisas para a geração atual daquela época. E o Homem-Aranha foi um dos personagens que mais se deu bem com isso. Quem não se lembra daquela animação dos anos 90 lá que era bem legal, que foi meio cancelado no final da temporada, eu acho. Começou a ter uma certa tensão pro Homem-Aranha. Os anti-heróis estavam surgindo e estava tendo toda aquela crise. E nos anos 2000 eles começaram a ter um certo sucesso com Blade, X-Men e outra coisa, a franquia do Homem-Aranha do Sam Raimi no cinema. E, por incrível que pareça, os editores lá, todo mundo da Casa das Ideias, teve uma epifania e falou: Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Peter. Tentar conquistar o mundo. Pô, a gente podia ter outro universo com esses personagens para essa nova geração que tá vindo aí. E como eu falei que a Marvel ela respeita muito mais a tecnologia dela do que a DC, eles não criaram um universo e apagaram aquele outro, 952. Eles simplesmente criaram um outro universo alternativo, que ia continuar em paralelo com o outro. Ou seja, quem quisesse começar a ler esse novo universo, com tudo novo, não ia precisar mais ler 500 revistas para entender a origem do personagem, ia poder se transferir para migrar para o Ultimate. E quem quisesse continuar com o padrão, o regular da Marvel, continuava também. E isso foi uma ideia. Eu, na época, eu achei uma porcaria que eu falei, mas eu já li tudo, faço tudo do Homem-Aranha, agora eu vou ter que começar tudo de novo, eu gastei dinheiro à toa. E então, quando lançou aqui no Brasil, eu meio que ignorei
mas depois de um tempo eu peguei um relançamento da Panini e eu acabei gostando do Ultimate. Não era aquela coisa assim, eu ainda vou sempre achar o universo regular muito melhor que o Ultimate, mas Homem-Aranha Ultimate é legal. E bom, a Panini relançou uma coleção aqui com as histórias clássicas do Homem-Aranha, ou as edições mais clássicas dele, como a morte de Jim the Wolf, a fase do McFarlane, acho que Tormento, o 2099, e essa aqui, Ultimate Spider-Man, com as primeiras edições do Ultimate Spider-Man, acho que são as 7 primeiras, que tem o arco do Duende Verde e a descoberta do Peter Parker com os poderes de aranha. Praticamente tudo no universo Ultimate é bem menos jogado, é tudo mais junto, com as origens sendo mais até coerentes. Mesmo eu não gostando disso, eu acho que o Homem-Aranha tem que ser um acidente, não alguma coisa planejada ou destino. Eu odeio destino. Eu acho que o Ultimate Spider-Man, ou o universo Ultimate, é um exercício de preguiça, porque é muito mais junto, menos enrolação, por mais que eu goste disso, mas é um exercício de preguiça. É mais legal você saber a história do personagem desde que ele foi criado, mesmo aquela galhofice ou momentos de vergonha alheia, tá ligado? Eu me interessei pro universo Ultimate, porque realmente era uma releitura do personagem. E bom, em Ultimate Spider-Man a gente tem um Peter Parker jovem, que consegue manter uma relação bem estável, entre aspas. Ele já tem a Mary Jane, que é uma fusão da Gwen com a Alice e outras coisas assim, que ela gosta do charme nerd do Peter. E ele não é um garoto popular, né? Ele tem razão pra ele não ser popular, que ele é tímido aqui, e as garotas até gostam dele, mas como ele é tímido, não tem graça. E a Mary Jane gosta desse charme dele, mas ele não é um expert nisso, ele não é o forte dele ter relacionamento. Ele mora em Nova York, lá com o tio Ben, a tia May. Pra quem só conhece o Peter Parker do universo padrão, regular, ou quem não conhece, que acha que ele só é um nerd perdedor, o Peter não é um nerd perdedor, ele só era um nerd, pô. Cara comum, aparentemente, o jovem da época. E aqui ele é um nerd tímido só, que por incrível não é popular porque ele é tímido, tá ligado? Os garotos gostam dele. Ele é zoado pelos colegas, tem essa coisa já do Peter Parker comum, assim, que ele não tem atitude suficiente pra fazer as coisas dele. E tem o tio Ben, né, que é o cara que ajuda o Peter, dá força pra ele e sempre vai estar apoiando ele e a tia dele. Então, e bom, a origem dele aqui é um pouquinho diferente em mínimos detalhes, assim, quer dizer, em muitos detalhes. Eu não vou falar muito dos pais dele porque seria um spoiler já do futuro da série mesmo, com o Venom. Então eu vou deixar essa parte meio parada por enquanto. Não sei se a Panini vai continuar lançando aqui, talvez eu pare depois. O Peter Parker aqui, a origem dele é um pouquinho diferente. Tem citações, por exemplo, a aranha que acaba picando ele aqui, ela não é radioativa, ela é geneticamente modificada. O que é bem legal, assim, porque, por causa da referência. Porque na época que o Homem-Aranha surgiu, ele surgiu na era atômica, era radioativa, o medo da radiação, em que todos os heróis praticamente, o Hulk, o Homem-Aranha mesmo, ou dependendo da época, o herói tinha origem meio que semelhante ao background da população. Por exemplo, o Namor, ele representava muito o povo asiático lá, a orelhinha, olho puxado, a pele meio diferente, e ele era um vilão, depois que ele foi virar herói, mas não vem ao caso aqui. E bom, aqui ele acaba, o Peter Parker da história, ele tá indo visitar as indústrias Oscorp, e ele acaba sendo picado por essa aranha. E depois ele descobre os poderes. E a origem dele depois disso, assim, quando ele é mordido, mas ele vai ser o Homem-Aranha. Ele não tem um total controle do poder. Ele vai descobrindo pouco a pouco os poderes dele, o que ele pode fazer, a inteligência e tudo mais. Acaba que a origem dele começa a seguir bem aquele esquema lá, que o tio Ben acaba morrendo. E por um momento egoísta dele, que ele acaba deixando o ladrão escapar, e esse ladrão matou o tio dele. E ele aprende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É sempre aquele background do Homem-Aranha que dá a iniciativa aos atos heróicos dele. E desse ponto pra frente começa a ter uma certa distanciação da história mesmo. Começa a ter essa unificação dos personagens para manter eles mais coesos, mais juntos. Por exemplo, o Norman Osborn aqui, ele não é um cara que é infectado por um gás que deixa ele super forte e ele acaba usando uma roupa pra acabar com a vida do Peter Parker. Aqui é quase isso, mas é diferente, porque desde o começo o Norman já sabe que o Peter Parker foi picado por essa aranha geneticamente modificada. E como ele tá estudando esse tipo de mutação que a aranha pode causar em você, ele acaba meio que espionando o Peter Parker. O Oscar começa a espionar ele até o momento que ele decide, bom, o garoto já virou um super-herói, ele é incrível já, assim, espetacular o que aconteceu com ele. Então, chegou a hora de ele testar nele, ele acha que vai dar certo, né, mas ele testa de outro jeito, concentrado, modificado para ele ficar mais forte. E a diferença do Duende Verde daqui é porque ele nem mesmo se chama Duende Verde no começo. E ele não é o Duende Verde, ele acaba virando o Hulk, então ele não fala, ele não faz nada, assim.
ele só murmura, Parker. Tem essa diferenciação. É o Hulk, cara. Ele nem anda no planador direito assim, ele pula. Que nem o Hulk. É o Hulk, praticamente. Tem muitas coisas que quem nunca leu assim vai identificar, ou quem leu e foi ver o novo filme, essa nova franquia do Homem-Aranha, mais ou menos espetacular. Quem só foi ver essa franquia pegou muito do Ultimate. Tem cenas idênticas do Ultimate. Tem as partes que ele descobre o poder, quando ele vai jogar basquete com Flash, é meio chupado assim. É um Homem-Aranha pra esse novo público aí. E a Marvel consegue continuar a cronologia sem fazer alguma merda. Por exemplo, a Mary Jane e o Mephisto, pra quem entendedores entenderão. It's over. No. Please. Acaba que o multiverso foi um bom escape pra quem tava muito naquela de massificação dos heróis, a perda de ritmo. O multiverso, na maior parte dele, ele é meio besta assim, mas tem HQs que realmente eles pensaram, principalmente as que tinham filme na época. Eles realmente conseguiram trazer aquilo pro público e deixar os personagens mais legais. E Ultimate Spider-Man, isso é uma ótima história, principalmente o começo dela, depois foi ficando meio arrastado, mas aí tem o Miles que apareceu. Como toda HQ mensal vai ter um momento de queda dela e um momento de ascensão, e que ela vai subir de novo pra ficar legal. E pra quem não conhece Ultimate, tá querendo, também foi explorado em outras franquias. Tem o jogo do PlayStation 2, do PC, do GameCube, Xbox e outros consoles, foi lançado, que é bem legal. Ele segue mais ou menos a risca do que é o HQ assim, mas ele começa a inventar o próprio roteiro dele pra ter todos os inimigos e aquela coisa. Mas quem for jogar agora vai ganhar spoiler da HQ. Mas o jogo é bem legal, tá pra jogar com o Venom e com o Homem-Aranha alternadamente, assim. A história deles segue muito bem e o final é muito legal. E é Ultimate, cara, então tem todo aquele apelo pros fãs. E fez sucesso, só não é muito bem lembrado, né? Tem essa animação nova da Marvel, Ultimate Spider-Man, eu acho, que é mais ou menos assim, tem episódios bons e outros episódios que e tem episódios legais. O Homem-Aranha nesse Ultimate ele acabou virando o Deadpool, quando ele consegue quebrar a quarta barreira. Só que diferente do Deadpool ele não é maluco, pô, eu não sei porque que ele faz aquilo. Isso é o que eu chamo de poder destrutivo. Acho que esse doutor não é do tipo, vire a cabeça e tussa. Tem a nova franquia do Homem-Aranha no cinema, esse, entre aspas, espetacular Homem-Aranha, que ele coloca as coisas das HQs, mas não consegue concluir direito, sabe? Ele se perde muito do que ele é. E tá aqui, cara. O roteiro do Michael Bay trata o Peter Parker de uma forma bem humana, assim, que você percebe o direcionamento daquele cara pra ser um herói. Tem momentos que ele tá com raiva, tem momentos que ele cai de cabeça na ideia que ele quer pra ele, principalmente quando o tio Ben morre. É bem legal, assim. E foi feito assim, é um HQ bem rápido pra você ler separadamente pode parecer bem chato, mas quando tá no encadernado junto assim, que tem uma sequência, eu acho que é os ganchos, os ganchos das edições são muito bons, então você consegue meio que seguir sem ficar entediado com eles. Como é uma HQ contínua em um encadernado, você não fica entediado. Já se fosse como eu peguei edições separadas, o gancho deixava você muito insatisfeito. E aqui não é o caso, a Panini lançou essas HQs aqui, eu não sei se elas vão continuar. E o roteiro é muito bom, cara. Do Brian Michael Bendis, todo mundo conhece aí. E do Bill Jamas, que apesar dele ser um pouco de estragar alguma coisa, o Michael Bendis também consegue deixar algumas coisas bem zoadinhas, mas a gente entende essas coisas. E tem a arte do Mark Bagley, que é bem atual, assim, uma cor meio digital, que torna as coisas mais rítmicas, sabe? E Ultimate Spider-Man eu aprovo, me diverti lendo há muito tempo atrás e me diverti muito mais lendo de novo, assim. E pra quem não tem, não conseguiu encontrar, você ainda encontra essa HQ aqui em comic shops ou em lojas online, tem a da Salvat, que por incrível que pareça tá um pouco mais cara, mas acho que a edição que tá aqui custa, não sei, não me lembro, mas vai estar aí na descrição. E a da Salvat custa R$30 como de costume. Para quem quiser o Ultimate Spider-Man completo, tem na Amazon para comprar. E tá aqui, Ultimate Homem-Aranha. Uma boa história com o personagem que a gente já conhecia, com uma origem bem mais resumida e bem aplicada, assim. Não é o universo mais legal que eu conheço, mas é uma boa tecla de escape para quem tá procurando alguma coisa nova ou que quer só ficar pegando aquela coisa de referência. Ou para quem quer começar também, uma boa. Bom, vamos aos recados. Tem a página do Central Comics, que é uma página formada por youtubers de quadrinhos, que a gente faz atualizações de todas as HQs, filmes, séries e coisas do mundo nerd, que vocês tanto gostam aí. Então se inscreva lá, porque é formada por youtubers de quadrinhos. Legal, hein? O podcast do Central Comics, que é um canal
de HQs também, mas de cinema, focado em quadrinhos e outras coisas que a gente gosta, uma conversa, então vai lá, é uma conversa legal. Tem os parceiros do canal aí, os canais de HQs, mangá e outras coisas que vocês gostam, análises, resenhas e pickups, essas coisas que vocês devem gostar de saber ou informações extras que vocês não sabiam, então vai embaixo, são bem legais. E como de costume, no final desse vídeo apareceram sugestões para a próxima análise, então escolha e até a próxima.